As plantas na pandemia. O aumento da procura é explicado pelo que elas transmitem. Saúde. Saiba por que devemos evitar o consumo de alimentos com conservantes. E ainda, as belezas naturais e a vista maravilhosa deste mirante, que fica aqui mesmo em Vitória da Conquista. Consegue identificar que lugar é esse? Daqui a pouco eu revelo pra você. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Edição de Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Edição de Notícias. Obrigada por nos receber em sua casa nesta noite de sábado. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do sudoeste do estado. Nos esportes coletivos, como o futebol, o sucesso da equipe vai além da preparação física. O trabalho multidisciplinar do corpo técnico inclui também a presença do nutricionista, já que a junção desses fatores pode potencializar os resultados. Isso também serve para os desportistas, que são aquelas pessoas que gostam de praticar esporte, mas não são profissionais. Veja as dicas na nossa primeira reportagem desta noite. Para alcançar resultados e ultrapassar limites, um atleta de alta performance não depende apenas do talento. Trabalho duro e muita dedicação contam, mas sozinhos não é possível chegar a lugar nenhum. Em esportes coletivos, então, há necessidade do apoio técnico, da estrutura do clube e o acompanhamento de profissionais que vão atuar com o objetivo de promover mudanças no individual, capazes de influenciar positivamente no desempenho da equipe. Quando estamos falando do futebol, por exemplo, e aí que entram em cena os profissionais da educação física e da nutrição. O papel do nutricionista ele vem muito associado, atrelado aí à preparação física aí pelo profissional de educação física. Então, basicamente, o que a gente consegue aí extraindo em cima da nutrição? A gente tenta suplementar, ou através da alimentação, ou buscando algum outro recurso, que esse atleta ele recupere mais rápido daquela carga de treino que ele tenha feita, ele melhore sua performance, então eu recupero ele, melhoro ele, para que ele se prepare para o dia seguinte no treino. De acordo com a planilha de treino também do preparador, a gente consegue saber em que estado ele está, se ele está no período de pré-temporada, de temporada, enfim. Então se ele está no período de carga mais alta, de carga mais baixa, um período de polimento. Então tudo isso é conversado para que a gente tenha esses atletas, dentro assim do seu melhor, para estar desempenhando dentro de campo aí um grande papel, tanto da forma da recuperação quanto da performance, enfim. Então tudo isso tem que ser bem dosado para que a gente consiga extrair o máximo possível dos atletas. É o preparador físico que faz o controle de volume, de intensidade, vê a necessidade desse atleta, o que ele precisa evoluir dentro das valências físicas do esporte que ele pratica. Então, assim, o personal ou o preparador físico ele tem um papel fundamental na preparação do atleta. O casamento entre a nutrição e a educação física podem gerar frutos positivos. Para isso, o diálogo entre os dois profissionais é fundamental, a fim de que as metas estabelecidas após as avaliações sejam efetivadas da melhor forma possível. O diálogo com o profissional de educação física ele é sempre bem-vindo, na verdade, ele é necessário, até por conta, às vezes, do contato do profissional de educação física ser maior do que o nutricionista. Então, o nutricionista ele tem um contato menor com o atleta e o profissional de educação física tendo um contato quase que diário, então ele consegue extrair do atleta, ele tem um pouco mais de confiança, extrair um pouco mais, como é que tá, o volume está mais alto, está mais baixo, está muito cansado, está se sentindo recuperado, e aí através desse diálogo que ele tem com o atleta, ele consegue passar para o profissional de nutrição, para a gente avaliar a necessidade aí, ou de uma suplementação, ou enfim, ou de uma viagem que fez, a gente vai jogar em tal estado, em tal cidade, e que é o caso do Campeonato Baiano, vamos jogar em tal cidade, e aí o clima lá vai estar mais quente, então a gente tem que ver aí uma estratégia de hidratação, ou então a gente tem que passar um cardápio para o hotel que preconize isso, que viabilize isso para o atleta. Então todo esse contato é válido desde o treino, recuperação, viagem, antes do jogo, durante do jogo, após o jogo. Então o contato acaba sendo o contato que eu não tenho direto com os atletas 24 horas, acaba sendo aí, com a comissão técnica e principalmente com o profissional de educação física. Quando a gente fala de atividade física, as pessoas hoje, elas querem fazer atividade física para uma perda de peso, estética, Então assim, e só o condicionamento físico, ele não faz adquirir essa perda de peso. Então precisa ter
um acompanhamento nutricional. A parte da nutrição, sim, faz ter essa redução. Então, é muito importante você ter um profissional da nutrição para conversar, para dialogar, para saber qual é a necessidade energética, principalmente. Tem um exercício que demanda uma capacidade energética e você adquirir isso com a alimentação. E ninguém mais apropriado do que o nutricionista para estar instruindo tanto o personal quanto o aluno sobre a gestão de alimentação adequada para um determinado tipo de exercício que ele está fazendo. Após as avaliações, atividades, estilos e rotinas prescritos, os dois profissionais vão acompanhar de perto os atletas. Já estes vão ter que correr, suar a camisa, para que os resultados planejados apareçam em forma de títulos, números e pódios. Como todos sabem, nosso instrumento de trabalho é nosso corpo e a nutrição, né, nossa alimentação é fundamental para o nosso desempenho. O preparador físico precisa saber como nós estamos antes do campeonato, para saber se vamos chegar bem ao campeonato, e durante a competição, para saber os níveis de treino, a intensidade que a gente vai ter que treinar, como a gente deve jogar. Então é importante demais. Então, a importância é muito fundamental, né? Porque eles nos preparam para a gente exercer um bom desempenho dentro de campo. E a nutricionista é para que venha dar uma alimentação correta para que a gente, após ou antes do treino, que a gente possa se alimentar para recuperar o que foi gastado aí dentro do campo. E agora a gente vai para Ibitira, a 189 quilômetros aqui de Vitória da Conquista. A pequena cidade de aproximadamente 16.500 habitantes foi destaque por meio de um projeto de pesquisa realizado por alunos de uma escola estadual. Preocupados com a preservação da fauna e da flora locais, eles montaram um herbário com espécies da região que estão ameaçadas de extinção. E ficou tão legal que eles ganharam até o prêmio. Vamos ver na reportagem de Gabriel Pires e Ricardo Ribeiro. O distrito de Ibitira, que pertence a Rio do Antônio, fica no sertão produtivo da Bahia. A região é formada por uma vegetação típica da caatinga. Exatamente essa flora, que vem sofrendo com risco de extinção, chamou a atenção dessas duas alunas do Colégio Estadual de Tempo Integral, professora Lia Públio de Castro, para realizarem o projeto de pesquisa O Herbário Plantas em Extinção no distrito de Ibitira. A gente teve esse interesse pela botânica, né, essa questão de meio ambiente mesmo, e a gente resolveu trazer uma pesquisa, um projeto que abordasse esse eixo temático, né, que é o meio ambiente. E o professor deu essa ideia para a gente resolveu abraçar esse projeto, né, esse tema, e resolvemos começar a produzir, né, a parte teórica, né, a parte escrita mesmo do nosso projeto, né, e desenvolver o nosso herbário. Durante a pesquisa foram catalogadas 11 espécies em risco, como a abraúna, árvore comum no sertão baiano. As espécies estão dispostas nesse catálogo com informações científicas e populares. A metodologia nossa foi na área científica e por pesquisa campal. A gente pretendia encontrar essas espécies e conseguir anotar os nomes e conseguir catalogar todas. Então, a gente simplesmente rodou aqui, pesquisou com moradores locais também, como roceiros, fazendeiros que trabalham com gado, com plantação, para ter mais informações das plantas. O projeto é um dos 50 desenvolvidos no colégio, que tem 360 estudantes do ensino médio. A pesquisa foi orientada pelo professor Marcos Batista durante as aulas de iniciação científica. Os nossos projetos, eles visam principalmente encontrar questões locais, que seja um problema com a água, que seja um problema com a vegetação, que seja um problema com a natureza, enfim, um projeto que possa dar visibilidade às questões locais, para que dentro da sala de aula seja trabalhado também questões que impactem no dia a dia do estudante, que impactem na sociedade. O projeto chamou a atenção da comunidade científica e em dezembro de 2021 conquistou o primeiro lugar na categoria Cientista Júnior na 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia, promovida pela Secretaria da Educação do Estado. Provavelmente a minha região aqui não é conhecida por quase ninguém, né, a não ser daqui e das regiões aqui ao redor. Então foi muito bom porque a gente mostrou um pouquinho da nossa essência aqui de Ibitira para o estado todo. O projeto ainda está em andamento e a ideia das estudantes e do professor é produzir mudas que vão ajudar no reflorestamento da região de Ibitira.
A proposta também é conscientizar a população sobre os riscos de extinção da vegetação local. A gente pretende trazer algumas mudas para conseguir ver se recompõe pelo menos um terço, uma parte, nem que seja pequena, dessas plantas, porque elas são realmente importantes e muitas vezes as pessoas nem param para pensar nisso. No próximo bloco, a gente fala sobre saúde e a importância do consumo de alimentos sem conservantes. A gente volta já já. Quer ter acesso às infrações do seu veículo a qualquer momento? Com o Saque Digital, você pode. Para acessar o histórico de multas online, é só consultar através do Saque Digital. Basta encontrar o serviço do Detran, clicar em Consultar Multas e digitar o número do seu Renavan. Muito prático e tranquilo. Tudo isso pode ser feito online na plataforma Saque Digital. Prático, rápido e seguro. O Saque Digital facilita para mim e para você. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Estamos de volta com a edição de notícias. 70 anos de história, cuidado e amor. O Abrigo Nosso Lar foi criado pela União Espírita de Vitória da Conquista e atende atualmente 43 idosos. Essa instituição precisa de ajuda, tanto de voluntários quanto financeiramente. E você pode ser um canal de solidariedade. O Abrigo Nosso Lar em Vitória da Conquista, mais do que acolher, guarda em suas instalações um conjunto de histórias de quebra e reconstrução de laços, como a de Dona Laura. A memória falha já não lhe permite contabilizar os anos vividos, mas ela não se esquece que chegou aqui depois dos filhos não conseguirem mais cuidar da mãe. Laços temporariamente rompidos, afeto reconstruído no Abrigo Nosso Lar. Eu gosto daqui, eu gosto desse tudo. É gente boa, me trata muito bem. Já seu Valmir não construiu família. Ele chegou aqui depois de cair e quebrar o fêmur. Como não tinha quem pudesse cuidá-lo, o Abrigo Nosso Lar foi a solução. A gente é bem zelado aqui, bem tratado, eles tratam bem, dá o banho, dá a comida na hora certa, o café, merenda de noite, tudo naquela horinha certa.
O abrigo Nosso Lar atende atualmente 43 idosos. Criado há quase 70 anos pela União Espírita de Vitória da Conquista, é uma instituição de longa permanência. O abrigo Nosso Lar é uma ILPI, uma instituição de longa permanência. Então é 24 horas, todos os dias, finais de semana. Então por isso nós temos que ter uma equipe muito grande. Nós temos 3 equipes de trabalho. E isso faz com que até os custos fiquem muito elevados. Mas nós temos que fazer o melhor possível. Ser necessitado social não quer dizer que tenha a receber migalhas, pode ter uma vida dignificada, e é isso que nós queremos. Então, esses idosos aqui, nós temos aqui nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos fisioterapia em convênio com a FTC, em convênio com a Faculdade Estadual, Federal. Tudo isso nós fazemos de forma que a gente possa dar o melhor acolhimento possível para cada um deles. Os idosos dispõem de diversos serviços, realizados por uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais. Além disso, participam de oficinas de pintura e artesanato. Quais atividades a senhora faz aqui? Eu pinto pano de prata, eu pinto tela. A estrutura do abrigo conta ainda com um refeitório, onde são servidas 5 refeições diariamente, espaço de convivência, jardins, sala ecumênica e quartos separados pelo sexo. Toda essa estrutura ficou pronta em 2014. Como nós fizemos uma somatória de recursos bastante satisfatória, a União Espírita ela não teve dúvidas. Ela fez o investimento de toda a venda lá, com esse patrimônio que aqui está, que toda a comunidade de Vitória da Conquista tem a oportunidade de usufruir. O abrigo Nosso Lar atende a comunidade a custo zero. Um serviço grandioso que, para continuar fazendo a diferença, precisa da sua ajuda, principalmente após a pandemia. Passar por essa fase, com seu apoio, será como subir mais um degrau, em nome da dignidade e do serviço social. Gostaríamos de reforçar esse apelo para a comunidade, para que perceba que há sim uma dor social, há uma necessidade social acontecendo em nossa cidade. Nós temos, podemos dizer, com certeza, nós temos um dos melhores abrigos do país. Então, essa dificuldade que estamos a passar devido à pandemia é algo que é de interesse de toda a sociedade. Por isso, nós temos sempre pedido que a sociedade nos ajude a manter até passar por esse processo. Nossa renda maior era na locação do centro de convenções. Como isso acabou dificultando, hoje esses desafios eles se fazem aqui presentes no albergue. Então seria interessante nós convidarmos a comunidade para que de alguma forma contribua para que esses nossos idosos continuem a terem aqui essa dignidade, esse amor, essa dedicação, todo esse carinho. As pessoas que pudessem ajudar para a gente aqui, que a gente ficava muito grato. Corantes e conservantes são aditivos encontrados nos alimentos industrializados para dar mais sabor e aumentar o tempo que eles podem ficar fora da geladeira. É o que chamamos de tempo de prateleira. O problema é que esses aditivos, quando consumidos em excesso, podem causar alergias, doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais e até doenças mais graves como câncer. Esse alerta a gente confere na próxima matéria. No corre-corre diário é quase impossível se alimentar 100% de forma correta. Assim, por conta da facilidade, comidas semi-prontas e industrializadas tomam conta da mesa dos brasileiros. Segundo essa nutricionista, alimentos empacotados trazem em sua composição uma série de conservantes e corantes que deixam um estrago em nosso organismo. O consumo excessivo pode trazer um prejuízo irreparável à nossa saúde. Muitos são cancerígenos, porque são muito sintéticos, né, em relação a esses conservantes. Geralmente são produtos muito industrializados, são coisas que a indústria de alimento usa, que geralmente são coisas mais embaladas. Então, assim, refrigerante, geralmente vai ter corante caramelo, vai ter algumas coisas, muitos corantes, né, que são cancerígenos e que pode estar atrapalhando um pouquinho em relação a essa parte da saúde, principalmente a parte mental, né, que a gente não sabe muito, mas geralmente muito conservante causa muita irritabilidade, piora o estresse, piora o quadro de depressão, além de ser um agravante para o câncer. Por outro lado, existem conservantes e corantes naturais que podem substituir os químicos. Sal, açúcar e óleo, em quantidades reguladas, são exemplos de produtos que auxiliam na conservação alimentar.
Ácido cítrico é um conservante natural que a gente pode utilizar não na preparação diária dos alimentos, mas se for alguma coisa que precise durar muitos dias, que o ácido cítrico, né, que vem do limão, vem dessa outra parte, ele é um conservante 100% natural, então não teria problema estar utilizando. Geralmente a comida que ela é muito gordurosa ou que ela é muito salgada, a durabilidade dela vai ser muito alta, assim como também a comida que tem muito açúcar, a durabilidade dela vai aumentar. A nutricionista aponta ainda que devemos deixar de lado temperos prontos que têm sal em excesso, conservantes e corantes, e investir em temperos naturais e especiarias. Pode estar substituindo caldo de quinó, pode estar substituindo sazon, esses temperos mais artificiais, por orégano, por ervas frescas, por limão, por cebola, por pimenta do reino, por cominho. Então a gente pode estar substituindo por essas outras opções mais naturais, pelo alecrim. No próximo bloco, a gente vai te mostrar um lugar lindo, que tem sido ponte de lazer para muitos esportistas e famílias aqui de Vitória da Conquista. Quer saber que lugar é esse? Então não saia daí, o Edição de Notícias volta já. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia, tem jeito de notícia, mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim, ou você derruba ou você cai. Estamos de volta com a edição de notícias. Durante os anos de pandemia, as floriculturas perceberam um aumento na procura por plantas. Além de embelezarem o ambiente, elas são capazes de trazer paz e tranquilidade para quem as aprecia. Uma espécie de retribuição pelo amor e cuidado que recebem. A casa de Clay é cercada por plantas em todos os cantos. Tem as jiboias que ficam no alto, a costela de Adão ornamentando o chão e o dinheiro em penca. O amor dela pelas plantas nasceu por afinidade e necessidade. Também eu senti essa necessidade de ter essas plantas em casa, né, para eu poder cuidar, me conectar com elas, porque elas modificam o ambiente como um todo, né, elas transformam nossa vida, geram essa sensação de bem-estar, porque é comprovado pela ciência, né, que o ser humano tem essa necessidade de estar em contato com a natureza. E fora que ela desencadeia aí, né, as plantas desencadeiam vários hormônios. Nosso cérebro descarrega vários hormônios como serotonina, ocitocina, ceticolina, que são os hormônios que geram o bem-estar, a felicidade, a paz, a calma. Então é por isso, né, que a gente ama tanto, fora que elas são os elementos mais bonitos para uma decoração numa casa. Todo projeto meu eu sempre trabalho com plantas em todos os ambientes.
A carreira de Clay foi sendo construída a partir da sua relação com as plantas, através do investimento em formação específica que lhe garantiu compreender a importância das plantas para os seres humanos e os ambientes. Clay passou a levar esse conhecimento para os seus clientes. Hoje a gente estuda com a linha da biofilia, né, que é justamente esse conceito de trazer a natureza para dentro de casa, não só com as plantas, mas com cores mais terrosas, formas mais orgânicas, que são as formas e as cores, né, realmente da natureza. Então, a biofilia trabalha com isso, como as plantas podem trazer essa conexão do ser humano, né, com o seu próprio lar, que isso é muito importante. Durante a pandemia da Covid-19, com isolamento social, as pessoas passaram a ter necessidade da interação, algo que muitas conseguiram através das plantas. Então, a partir do momento que começou a pandemia, que as pessoas se viram privadas de ter esse contato, elas precisavam de um refúgio. Então, a melhor forma que elas buscaram foi de trazer as plantas para dentro de casa, né? Até porque, assim, as plantas causam efeitos terapêuticos. Então, teve muitas pessoas que tiveram ansiedade, tiveram depressão e se curaram através do hábito de cuidar das plantas. As floriculturas notaram um incremento das vendas de plantas durante o período pandêmico. Assim que iniciou a pandemia, todo mundo vem em busca desse ressignificado, né? A lembrança de vó, de mãe e de estar em casa e ter esse aconchego, né? As plantas mais procuradas nessa ocasião foram as pendentes, a perperômia e a samambaia. A memória afetiva ajuda a explicar a grande comercialização dessas espécies. Que as pessoas cresceram vendo os avós, as mães cultivarem, né? Os pais também, que os homens daqui gostam bastante. E essa questão de ressignificado, da memória afetiva, de ver os pais e os entes queridos cuidando. Ter plantas dentro de casa é muito poderoso e é comprovado pela ciência, né, de todas as formas. Existem vários estudos, inclusive alguns estudos que comprovam que o simples fato de você olhar para uma paisagem, isso já desencadeia alguns circuitos neurais que liberam mais hormônios ainda, né, para você se sentir sempre bem. E a gente sempre traz para o nosso Edição de Notícias dicas de lugares legais para você visitar com a sua família nos finais de semana. E hoje a gente não vai muito longe não. Aqui mesmo em Vitória da Conquista, pegando a BA-263 em sentido a Ilhéus, antes de descer o Marçal, você vai encontrar uma série de lanchonetes que estão se tornando ponto de parada de turistas que passam por aqui e até de famílias e esportistas que vão lá só para tomar um mingauzinho de milho ou comer aquela pamonha tradicional da serra. Mais recentemente, foi construído um mirante no local, onde as pessoas podem apreciar uma vista maravilhosa. Vale a pena conferir na próxima matéria e depois indo lá pessoalmente. É aqui no trecho da BA-263 que começa a Serra do Marçal. Com 7 quilômetros de extensão, o trecho é íngreme e cheio de curvas sinuosas. Mas também é possível observar uma vista belíssima, que atrai diversos turistas. Claudinei, que é motorista há 8 anos, sempre pega esse trecho em suas viagens e fica muito encantado com a paisagem. Rapaz, é ótima, viu? Uma paisagem bem bacana mesmo. Eu passei aqui agora para poder estar admirando um pouco. A Serra do Marçal foi inaugurada em 1931, mas oficialmente só no ano de 1940, no governo de Landulfo Alves de Almeida. O trecho liga a cidade de Vitória da Conquista às cidades do sul da Bahia e possui uma vegetação oriunda do bioma da Mata Atlântica. No meio da ladeira nos deparamos com o obelisco. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele foi edificado no dia 31 de agosto de 1950, em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas. E se vocês chegarem mais perto, é possível observar o desenho da Serra do Marçal ao redor do monumento. Mas não é apenas a paisagem que atrai os turistas para esse local. Quem aí nunca ouviu falar da pamonha do Marçal? Tem de coco, com queijo, calabresa, carne seca, para todos os gostos. Wagner, sempre que pode, para e garante a sua. Eu costumo comer a tradicional e gosto muito da de queijo. E assim, há muito tempo que eu passo aqui, e eles, por mais que eles tenham ampliado, melhorado o ambiente, a qualidade da pamonha daqui é muito boa mesmo. Marcos conta que a pamonha do Marçal é muito famosa e que atrai gente de todo o Brasil. Muita gente vem, viu? Principalmente os pessoal de fora, viu? De Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e das outras regiões aqui, né? Mas o que consome mais é os pessoal de fora.
Você sabia que na Serra do Marçal também tem uma cachoeira? Pois é, seu Daílson mora no Marçal há 60 anos e conta que a cachoeira atrai muitas pessoas e que no final de semana ela sempre recebe muita gente. As cachoeiras de Vitória da Conquista para cá só tem aqui. Muito bom. O pessoal desce com as crianças, o pessoal turista desce tirando foto aqui. Quase todo dia tira. A Serra do Marçal também virou um espaço de lazer, com altitude que varia de 400 a 850 metros, atrai ciclistas para um bom pedal. Rosa pedala há 3 anos e já perdeu as contas de quantas vezes fez esse trecho. Um lugar incrível, lugar maravilhoso da gente pedalar, da gente se divertir. Então, assim, tem que estar sempre vindo aqui. E é com essas imagens da Serra do Marçal que a gente encerra a edição de notícias de hoje. Obrigada pela companhia, voltamos no próximo sábado e durante a semana você fica bem informado com o ESB Notícias, primeira e segunda edições. Um ótimo final de semana e até a próxima!